Algumas praias não são adequadas para banho. De tubarões à areia tóxica, esses lugares escondem perigos logo abaixo da superfície. Praia de Nova Esmirna. Nenhum lugar na Terra registrou mais mordidas de tubarão sem provocação. Não é apenas um apelido assustador, é apoiado por décadas de estatísticas. As águas mornas do Atlântico, repletas de peixes isca, criam um buffet que atrai predadores como galha preta, rotadores e, ocasionalmente, tubarões-touro. Essas águas são cheias de movimento e nem tudo é amigável. Então, por que aqui? A resposta está na geografia e no comportamento. A vizinha enseada de Ponce de León canaliza os peixes por uma abertura estreita, concentrando presas e, involuntariamente, surfistas, nadadores e tubarões no mesmo trecho de mar. Na maioria das vezes, as mordidas não são ataques massivos, são estalos rápidos e defensivos. Os tubarões confundem pés ou mãos com comida nas ondas agitadas e se afastam assim que percebem o erro. Ainda assim, é um lugar onde os surfistas compartilham a água com predadores de topo, muitas vezes a apenas alguns metros de distância. Apesar do risco, a praia continua lotada. Os moradores estão acostumados com os avisos. Alguns tratam isso como uma peculiaridade da cidade, quase como as piadas dos moradores de Roswell sobre alienígenas. Até os salva-vidas admitem que avistamentos de tubarões são tão comuns que nem sempre eles saem da praia. Eles apenas observam e torcem. Nos últimos anos, imagens de drones capturaram cardumes de tubarões nadando assustadoramente perto da costa, serpenteando entre banhistas e surfistas que não têm ideia do que os cerca. No entanto, estranhamente, o perigo não assustou as pessoas. Pelo contrário, aumenta o fascínio. É uma emoção, um contato com a natureza crua, real e imprevisível. Mesmo assim, todo banhista está se arriscando aqui. Entre nestas águas e você estará entrando em um dos locais de caça mais movimentados do oceano. Seja perseguindo ondas ou apenas caminhando nas ondas, New Smyrna Beach oferece um paraíso tropical, com dentes. Viaje para longe das ondas infestadas de tubarões da Flórida e desembarque na costa norte da Austrália, onde outro tipo de ameaça espreita à beira da água. Kissing Point, em Townsville, não parece um lugar para se ter cautela. Com águas calmas e azuis e um calçadão popular nas proximidades, parece tão seguro e comum quanto qualquer praia familiar. Mas os últimos anos transformaram esta costa tranquila no centro de algo que as equipes médicas temem silenciosamente: casos de bactérias agressivas que se alimentam de carne, conhecidas cientificamente como faceite necrosante. Moradores locais dizem que começa como uma erupção cutânea ou uma picada. Os banhistas entram nas águas rasas e quentes, muitas vezes com um pequeno arranhão ou corte causado pelas rochas. Em poucas horas, surgem inchaço, vermelhidão e calor. O que parece uma infecção leve pode se agravar rapidamente. Embora raros, relatos documentaram casos ligados a águas costeiras perto de Kissing Point e outras praias tropicais com calor, salinidade e matéria orgânica semelhantes. Cientistas acreditam que a bactéria se prolifera em uma mistura de altas temperaturas do mar e água rica em nutrientes, condições que estão se tornando mais comuns com verões mais longos e maior escoamento da terra. Este não é o tipo de risco que se pode prever. Nenhuma barbatana cortando a superfície, nenhum movimento nas ondas. É invisível, microscópico e potencialmente devastador se não for tratado. As autoridades de Townsville agora publicam avisos de saúde regularmente durante o pico de calor, e a equipe médica fica atenta aos sintomas durante os meses mais quentes. Os banhistas começaram a tomar precauções extras, evitando águas rasas com cortes abertos ou permanecendo na piscina. Mesmo assim, a praia continua popular, atraindo multidões que não ouviram os avisos ou acham que as chances são pequenas demais para fazer diferença. Apesar da beleza do litoral, Kissing Point carrega um risco que não se anuncia com respingos dramáticos ou movimentos bruscos. Ele espera silenciosamente, enterrado em águas que parecem perfeitamente seguras. O próximo perigo, no entanto, vem com um aviso, um que você encontrará fixado em letras garrafais nas praias do norte da Austrália. Um pouco mais ao norte, adentre o oceano, e o perigo se torna ainda mais difícil de detectar. As praias de Queensland abrigam algumas das paisagens mais pitorescas do país. Costas com palmeiras, águas rasas azul turquesa e areia macia que se estende infinitamente. Mas, sob essa vista digna de cartão postal, flutua uma das criaturas marinhas mais venenosas do planeta, a água-viva caixa. Elas não perseguem, não rugem e nem parecem grande coisa. Apenas uma forma translúcida suspensa nas ondas. No entanto, um roçar em seus tentáculos pode liberar um veneno poderoso o suficiente para paralisar músculos, parar o coração ou causar choque na vítima. Essas águas-vivas, em especial a infame Chironex fleckeri, são responsáveis por mais emergências médicas na Austrália tropical do que quase qualquer outro animal marinho. O que as torna ainda mais aterrorizantes é sua quase invisibilidade. Você pode estar com água até a cintura e nunca ver o que está flutuando perto da sua perna.
redes anti-ferrugem e placas de alerta tornaram-se parte do cenário praiano aqui, especialmente durante a temporada de alto risco, de outubro a maio. Os moradores locais sabem que não se deve nadar sem roupas de proteção em certas áreas. Operadores turísticos distribuem instruções e frascos de vinagre para primeiros socorros, e salva-vidas permanecem vigilantes, mesmo nos dias mais calmos. Mas a cada temporada, as águas-vivas retornam, e apesar de todas as precauções, as pessoas ainda são picadas. Pesquisadores monitoram constantemente seu comportamento, mas ainda há muito que não compreendemos completamente. O que sabemos é que mares mais quentes expandiram seu alcance ao longo do tempo. Praias que antes eram consideradas de baixo risco, agora estão sofrendo picadas. É uma mudança lenta, mas que está tornando partes da costa de Queensland menos previsíveis e mais perigosas a cada ano que passa. Se o paraíso tivesse um aviso, ele estaria estampado nas margens do atol de Bikini. Lagoas azul turquesa, recifes de corais e ilhas cercadas por coqueiros fazem este destino do Pacífico parecer capa de revista de viagens. Mas este idílico anel de ilhotas esconde uma história tão volátil que a própria areia tem sido estudada por cientistas nucleares há décadas. Entre o final da década de 1940 e a década de 1950, os Estados Unidos realizaram 23 testes nucleares aqui, incluindo a enorme detonação do Castelo Bravo. As explosões vaporizaram seções do Recife, escavaram novas crateras e transformaram o oceano em um caos fervente. A precipitação radioativa cobriu não apenas o atol, mas áreas a centenas de quilômetros de distância. Embora o último teste tenha ocorrido há muito tempo, os vestígios permanecem. Elementos radioativos ainda persistem no solo, na vegetação e até mesmo nos peixes. Nos últimos anos, equipes de drones e missões de monitoramento de radiação revisitaram Bikini. O objetivo deles é medir o quanto a ilha mudou. Algumas áreas agora estão dentro dos limites aceitáveis para visitas curtas, mas a habitação a longo prazo ainda está fora de questão. Os caranguejos dos coqueiros, por exemplo, apreciados como iguarias locais, ainda são radioativos demais para serem consumidos. Curiosamente, esse perigo deu a Bikini uma estranha espécie de segunda vida. Mergulhadores são atraídos para o cemitério de navios sob a lagoa, onde navios de guerra, submarinos e porta-aviões afundados repousam silenciosamente no azul. Tornou-se um museu subaquático fantasmagórico, um que poucos ousariam tocar. E embora possa parecer o paraíso, você não pode caminhar por essas praias sem se lembrar do que aconteceu aqui. O atol de Bikini permanece como um lembrete de como até mesmo os lugares aparentemente mais pacíficos podem carregar os ecos dos experimentos mais violentos da história da humanidade. A areia está quieta agora, a água calma, mas algo ainda zumbi sob a superfície. Bem-vindo à praia mais enganosamente perigosa do Reino Unido. A Baía de Morecambe se estende ampla e plana, frequentemente coberta por uma espessa névoa marinha, que transforma a paisagem em um deserto cinzento e nebuloso. A maré recua tanto que a praia parece infinita. Mas se você se afastar muito da costa, o chão pode engoli-lo por inteiro. Isso não é apenas uma figura de linguagem. A baía é famosa por sua areia movediça, bancos de lama úmidos e móveis que parecem sólidos, mas desabam sob seu peso. Caminhantes e até mesmo veículos já foram pegos de surpresa e seus rastros desapareceram em minutos. Adicione a isso uma das marés mais rápidas da Grã-Bretanha, e você terá uma armadilha que parece ter sido projetada pela própria natureza. Guias locais, conhecidos como pilotos de areia, guiam travessias seguras há anos, mas mesmo eles agem com extrema cautela. Aplicativos de GPS e mapas modernos não ajudam muito aqui. Os canais mudam com a maré. O chão muda diariamente. O que era firme ontem pode ser fatal hoje. O que torna a Baía de Morecambe ainda mais inquietante é o seu silêncio. Não há penhascos pontiagudos, nem ondas quebrando para sinalizar perigo. Apenas ventos suaves, areias planas e uma ilusão de segurança que seduz muitos que não conseguiram retornar. É uma praia onde o risco não ruge. Ele sussurra, puxa e desaparece. Embora as equipes de resgate costeiras permaneçam de prontidão, elas constantemente alertam os visitantes para não atravessarem sozinhos. Não persigam a maré e faça o que fizer. Não confie na areia. Esta praia prova que os lugares mais assustadores não precisam de monstros ou tempestades. Às vezes, tudo o que é preciso é um passo silencioso na direção errada. A cerca de 90 quilômetros da costa de São Paulo, encontra-se uma pequena ilha desabitada, que até mesmo a Marinha do Brasil evita sem autorização rigorosa. Chama-se Ilha da Queimada Grande, mas a maioria a conhece por um nome muito mais apropriado: Ilha da Cobra. E é exatamente o que parece. Esta rocha coberta de selva abriga a víbora lanceira dourada, uma das cobras mais venenosas do mundo. Ao contrário de suas primas continentais, essas cobras evoluíram para serem mais rápidas, mortais e agressivas. Por quê? Sem predadores naturais e tendo pássaros como única presa, seu veneno tornou-se extra potente para matar rapidamente, antes que os pássaros pudessem voar para longe. Entre na ilha e você estará entrando em um lugar onde estimativas sugerem que pode haver uma cobra por metro quadrado. Isso não é lenda urbana. É apoiado por décadas de pesquisa biológica. Nada de piquenique na praia aqui. Nada de mergulho, nada de banho de sol. O farol da ilha foi abandonado há muito tempo, e histórias do passado
algumas verificadas, algumas mitos locais, só aumentam seu mistério. Uma história envolve uma família de faroleiros que viveu lá no início do século XX e foi supostamente mordida enquanto tentava fugir de barco, depois que cobras entraram pelas janelas abertas. Seja verdade ou não, a mensagem é clara: fique longe. Até mesmo cientistas que estudam as cobras o fazem com equipamentos de proteção completos e nunca sozinhos. As jararacas douradas são tão únicas que se tornaram um foco para pesquisas sobre antídotos. Em uma reviravolta estranha, seu perigo pode um dia ajudar a salvar vidas. A Ilha das Cobras não é grande, chamativa ou cercada por penhascos dramáticos. É um simples pedaço de floresta tropical e areia, que parece calmo à distância, mas pode ser o trecho de praia mais perigoso em que ninguém jamais pôs os pés. E é exatamente assim que deve permanecer. Elas são pequenas, de um azul brilhante e parecem mais vidro marinho do que criaturas marinhas. Mas quando milhares desses discos flutuantes aparecem nas praias, eles transformam uma praia tranquila em uma paisagem alienígena bizarra. Conheça a água-viva botão azul, porpita porpita. Os visitantes estranhos e urticantes que invadem as praias do Oceano Índico. Apesar do nome, elas não são águas-vivas de verdade, mas organismos coloniais compostos de múltiplas partes trabalhando juntas. Ainda assim, elas vêm com a mesma picada desagradável. Não mortal, mas dolorosa e irritante o suficiente para arruinar seu dia no surf. Quando o vento e a corrente se alinham perfeitamente, praias na Índia, Sri Lanka e até mesmo na Austrália Ocidental ficam cobertas por essas criaturas azuis brilhantes. Você as encontrará emaranhadas em algas marinhas, presas em sandálias e salpicando a costa como moedas brilhantes. Recentemente, fotos virais mostraram litorais inteiros cobertos por elas, quase como algo saído de um filme de ficção científica. Pense em Stranger Things, mas com picadas. Os turistas são frequentemente pegos de surpresa, atraídos pela beleza de seus corpos translúcidos e cores vibrantes. Um toque suave, porém, e é uma surpresa marcante. Patrulhas de praia locais agora emitem alertas durante as florações sazonais. Eles recomendam evitar o contato e usar roupas de banho protetoras quando a presença de águas-vivas é esperada. Cientistas associam o aumento de seus números ao aquecimento dos oceanos e à mudança nos padrões de vento, outro efeito cascata das mudanças climáticas. Ao contrário das águas-vivas caixa, os botões azuis não surpreendem os banhistas. Quando chegam, vêm em enxames, transformando praias de areia branca em campos minados azuis cintilantes. Não são letais, mas definitivamente desagradáveis, lindos e alienígenas. Um lembrete de que mesmo as menores criaturas podem causar um grande impacto, especialmente quando chegam aos milhares. Palmeiras balançam, ondas turquesa quebram em ritmo perfeito e o sol ilumina o Oceano Índico como vidro. À primeira vista, a Ilha da Reunião é um paraíso para surfistas. Remota, selvagem e deslumbrante. Mas se você seguir as manchetes, outro nome surge: o destino de surf mais perigoso do planeta. Na última década, Reunião viu uma série de ataques de tubarão que abalaram a comunidade global do surf. Não estamos falando de avistamentos ocasionais. Esta pequena ilha registrou mais ataques per capita do que quase qualquer outro lugar do mundo. E muitos deles aconteceram em águas com água até a cintura, perto da praia, em plena luz do dia. Então, o que está acontecendo? A resposta curta: localização, suprimento de alimentos e um ecossistema em mudança. A ilha fica perto de declives profundos, criando áreas de caça ideais para tubarões-tigre e tubarões-touro. O aumento das restrições de pesca em águas próximas também pode ter atraído mais predadores para mais perto da costa. Combine isso com muitos surfistas e nadadores, e você tem a tempestade perfeita. O surf chegou a ser proibido em algumas áreas por anos, e patrulhas militares com observadores se tornaram comuns. Novos programas de segurança agora incluem drones detectores de tubarões, redes de sonar e campanhas de conscientização pública. Isso ajudou a reduzir os incidentes, mas a tensão ainda persiste. Os surfistas locais dizem que estão sempre atentos. Alguns até abençoam a água antes de remar, a respeito. E um pouco de medo, toda vez que uma onda é pega. Para eles, é uma questão de equilíbrio. O oceano dá, o oceano tira. E na Ilha da Reunião, pode fazer as duas coisas antes do almoço. É incrível pensar que um lugar tão bonito possa ser tão arriscado. Mas talvez essa seja a verdade de muitas praias perigosas. A ameaça nem sempre é óbvia. Às vezes, ela está flutuando logo abaixo da superfície, esperando o momento certo para emergir. Há um trecho do litoral na Namíbia que não recebe visitantes de braços abertos. Ele os alerta. Até o nome parece saído de um filme de terror, A Costa dos Esqueletos. Aqui, o Oceano Atlântico se choca contra as areias do deserto com uma força implacável, e o resultado é um dos lugares mais assustadores do planeta. Centenas de naufrágios jazem espalhados ao longo desta costa. Costelas de madeira, cascos enferrujados e mastros quebrados cobrem a areia como ossos de uma batalha esquecida.
Alguns estão quase irreconhecíveis, meio enterrados nas dunas. Outros ainda estão de pé, desafiando o tempo e o vento. Marinheiros outrora chamavam isso de portões do inferno. Nevoeiro, correntes fortes e ventos imprevisíveis tornavam a navegação um pesadelo. Se seu navio encalhasse aqui, a sobrevivência era improvável. Não apenas por causa do naufrágio, mas porque o que veio depois foi pior. No interior, você enfrenta o deserto do Namibe. Não há água doce, não há comida. Apenas um vasto nada, calor escaldante durante o dia, frio congelante à noite. Sobreviventes de naufrágios que tentaram sair a pé, muitas vezes não conseguiram. Ossos, tanto de animais quanto de humanos, foram encontrados ao longo dos anos. Um lembrete silencioso de quão implacável este lugar realmente é. E, no entanto, a costa dos esqueletos não é sem vida. Focas se reúnem em colônias barulhentas ao longo das rochas. Leões do deserto, raros e especialmente adaptados, patrulham as dunas do interior. Hienas, chacais e até elefantes foram avistados cruzando as areias, moldadas por séculos de sobrevivência em condições brutais. Turistas visitam, mas o acesso é rigorosamente controlado. Licenças são necessárias e guias são essenciais. Não é um lugar para explorar casualmente. O ar aqui é diferente, pesado, antigo, como se a terra estivesse observando. Você não ouvirá multidões agitadas ou guarda-sóis estalando na brisa. Apenas vento, ondas e silêncio quebrado apenas pelo rangido distante de um navio em ruínas. É um dos lugares mais assombrosamente belos da Terra. Um litoral que devorou mais sonhos do que compartilhou. Na costa dos esqueletos, a praia não termina no paraíso, termina na memória. A Ilha Fraser, agora oficialmente renomeada Kagari, é a maior ilha de areia do mundo, com cerca de 120 quilômetros de extensão e feita inteiramente de areia antiga e compactada. É um paraíso de lagos de água doce, dunas imponentes e densa floresta tropical que brota do solo. Mas não se deixe enganar pela beleza. A areia aqui pode se tornar perigosa rapidamente. A praia funciona como uma rodovia. Veículos aceleram pela praia de 120 km, desviando de ondas quebrando de um lado e de quedas íngremes do outro. A areia parece firme, mas mude a maré ou o clima levemente, e ela pode repentinamente sugar pneus ou pés como uma armadilha. Turistas com veículos 4x4 frequentemente ficam presos no que os moradores chamam de areia de açúcar, trechos leves e granulados que grudam como cola. Além da direção complicada, Fraser tem outra aresta afiada, literalmente. A erosão expõe camadas irregulares e compactadas de areia que podem cortar pés e pernas se você cair em desnível ou andar descalço em certos trechos. E não é só o terreno. Peixes pedra-marinhos, incluindo a água-viva irucante, às vezes são encontrados nas águas ao redor. Peixes-pedra, camuflados e venenosos, espreitam sob ondas rasas. Mas talvez a ameaça mais inesperada? Dingos. Esses cães selvagens parecem animais de estimação, mas são conhecidos por agir agressivamente, especialmente quando turistas os alimentam ou deixam comida sem supervisão. Agora há regras claras em toda a ilha. Não alimente os dingos e nunca ande sozinho ao amanhecer ou ao anoitecer. Apesar de tudo isso, Fraser continua sendo um destino adorado. Seus lagos são cristalinos, suas florestas surreais e as praias se estendem além do que os olhos podem ver. Para quem vem preparado, é inesquecível. Mas dê um passo descuidado e este paraíso pode ficar espinhoso. A areia pode ser macia em alguns lugares, mas em outros ela corta. Aninhado no extremo nordeste de Queensland, Cape Tribulation parece o tipo de lugar que uma agência de viagens destacaria em um calendário. Floresta tropical densa, praias iluminadas, águas rasas e mornas e palmeiras imponentes. Mas se a natureza tem senso de humor, é aqui que ela esconde a piada. Tudo aqui, da terra ao mar, parece projetado para desafiar seus instintos de sobrevivência. Entrar na água? Melhor ter cuidado. Águas-vivas Caixa e águas-vivas de Irukandji podem estar presentes dependendo da estação. Suas picadas não são brincadeira, tão dolorosas e potencialmente perigosas que nadar sem um traje de proteção é pedir para ter problemas. E nem pense em andar perto de fozes de rios ou riachos turvos. Crocodilos de água salgada patrulham essas áreas, e embora os ataques sejam raros, eles não são inéditos. Esses predadores antigos podem saltar da água em segundos. Ficar em terra também não é exatamente relaxante. A floresta tropical abriga uma das aves mais intimidantes do planeta, o casuar. É colorido, alto e equipado com garras em forma de adaga que poderiam pertencer a um filme de raptores. Eles não são agressivos por padrão, mas se sentirem ameaçados, especialmente enquanto protegem filhotes, eles atacam. Rápido. Até os insetos aqui brincam duro. Formigas verdes picam, sanguessugas se agarram e mosquitos carregam insetos tropicais que ninguém quer levar para casa.
A densa umidade adiciona um desafio extra, fazendo com que cada caminhada pareça que você está respirando sopa. E embora a praia possa parecer convidativa, a mudança brusca da selva para a costa significa que você nunca sabe ao certo o que está escondido na vegetação. No entanto, apesar de tudo isso, Cape Tribulation é inesquecível. É onde dois patrimônios mundiais da Unesco se encontram: a floresta tropical Daintree e a Grande Barreira de Corais. É cru, selvagem e absolutamente deslumbrante. As pessoas não vêm aqui para resorts 5 estrelas ou dias preguiçosos na praia. Elas vêm pela emoção, a chance de ver a natureza intocada, imprevisível e um pouco perigosa. Cape Tribulation é lindo, mas não é bonzinho. É o tipo de lugar onde você respeita a natureza, ou a natureza te lembra porque você deveria ter respeitado. A calor. Ia da LOL. Localizada na depressão de Danakil, na Etiópia, um dos lugares mais quentes da Terra, esta praia não encontra o oceano. Em vez disso, borbulha ácido, sal, vapor e gás tóxico. É um lugar tão surreal que parece um mundo de fantasia, mas um mundo onde você provavelmente não deveria pisar. A Terra aqui está constantemente se remodelando. Poças de água ácida chiam sobre a crosta rachada. Formações de enxofre brilham em amarelo e verde sob o sol. Gás vaza de fontes termais, com cheiro de ovo podre, e a superfície pode desmoronar sem aviso. Você não encontrará banhistas, guarda-sóis ou mesmo animais aqui. Apenas cientistas com equipamentos de proteção e, às vezes, turistas ousados à beira do alienígena. O que é especialmente estranho é a beleza de tudo. As cores são deslumbrantes. O terreno quase brilha em alguns lugares, mas chegue muito perto e a beleza desaparece por trás do perigo. As piscinas de salmoura podem atingir temperaturas de ebulição. Um passo em falso e você pode acabar em água que corrói a pele e o metal. Esta praia não é para nadar. É um laboratório químico vivo, alimentado pela fúria vulcânica. Embora não seja à beira-mar, ainda é uma praia à sua maneira selvagem. O vento carrega grãos de sal em vez de areia. A paisagem pulsa com calor. É um dos ambientes mais extremos já registrados, e isso o torna um dos mais fascinantes. Onde o fogo encontra a água, você encontra algo espetacular. Na Ilha Grande do Havaí, perto das encostas do imponente vulcão Kilauea, praias de areia preta se estendem ao longo da costa como faixas de cinzas. Elas se formam instantaneamente, quando a lava derretida se choca contra as ondas do oceano e explode em fragmentos. É lindo, é raro e pode ser mortal. A areia aqui não é macia, é vítrea, arenosa e, muitas vezes, tão quente que queima os pés descalços. Mas isso é só o começo. O Kilauea ainda está ativo e novos fluxos de lava podem atingir a água a qualquer momento. Nos últimos anos, trechos inteiros do litoral desapareceram ou foram reconstruídos da noite para o dia. O chão treme, o vapor sibila das rachaduras e os moradores locais ficam atentos aos alertas. Estas não são as condições típicas de um dia na praia. O oceano também se volta contra você aqui. Onde a lava entra, a água ferve, levantando nuvens de névoa de ácido clorídrico e cacos de vidro vulcânico. Os banhistas são avisados para manter distância, não importa quão hipnotizante a vista possa ser. E, no entanto, as pessoas ainda se aglomeram nessas praias, atraídas pelo drama da natureza em plena força. Há algo magnético neste litoral. Não é o lugar mais confortável, mas pode ser o mais inesquecível. Parado aqui, você não apenas vê o poder da terra, você o sente. Escondida nas profundezas da floresta amazônica, encontra-se uma das regiões mais misteriosas e isoladas da Terra, o Vale Javari. Estendendo-se pela densa selva no oeste do Brasil, este território abriga a maior concentração de tribos isoladas do planeta. Protegidas por vastos rios, árvores imponentes e vegetação impenetrável, essas tribos vivem completamente separadas do mundo moderno, guardando segredos que a humanidade ainda não descobriu. O Vale do Javari não é fácil de explorar. As copas densas da selva cobrem mais de 83 mil quilômetros quadrados de deserto, uma área quase tão grande quanto Portugal. Nenhuma estrada atravessa esse território, e o acesso é estritamente controlado pelo governo brasileiro para proteger as tribos indígenas que prosperaram aqui por milhares de anos. Apenas um punhado de forasteiros já vislumbrou essas comunidades isoladas, e as poucas fotografias que existem mostram aldeias intocadas pela vida moderna, onde cabanas são feitas de folhas de palmeira e a vida gira em torno da floresta. Os cientistas acreditam que pelo menos 14 tribos indígenas distintas vivem aqui, com várias completamente isoladas e desconhecidas do mundo exterior. Essas tribos sobrevivem apenas da caça, pesca e coleta de plantas selvagens. Eles falam línguas nunca documentadas por pesquisadores, e seus costumes permanecem um mistério completo. A cada ano, pequenas pesquisas de aeronaves ocasionalmente avistam tribos, pessoas vivendo em cabanas de palha, reunindo-se em volta de fogueiras comunitárias ou pescando ao longo de rios tranquilos.
Exploradores que ousaram se aproximar desta terra escondida retornaram com histórias notáveis de biodiversidade. Onças, ariranhas e esquivas águias, arpias, compartilham este espaço com inúmeras espécies desconhecidas. Biólogos estimam que centenas de espécies de animais e plantas permanecem não identificadas dentro do Vale do Javari, esperando silenciosamente sob o verde infinito para revelar seus segredos. No entanto, quanto mais fundo você vai na selva, mais estranhas as coisas se tornam. Algumas expedições relatam ocorrências estranhas, como ruídos inexplicáveis ecoando pela noite e avistamentos de luzes incomuns nas profundezas da floresta. Embora os céticos descartem esses relatos como nada mais do que folclore da selva, outros sussurram sobre civilizações antigas, escondidas sob as árvores, ou mesmo restos de cidades engolidas há muito tempo pela floresta tropical. Bem ao norte do Vale do Javari, escondida nas densas selvas que separam a Colômbia e o Panamá, fica outra região que desafia a exploração, o Darien Gap. Esta vasta extensão de floresta tropical emaranhada cobre mais de 160 quilômetros de terreno intocado, uma barreira natural que impede a conexão da América do Norte e do Sul por estrada. Apesar de inúmeras tentativas, nenhuma estrada cruzou com sucesso este território selvagem, deixando-o como uma das últimas fronteiras verdadeiramente inexploradas da Terra. Exploradores que entraram no Darien falam de um lugar tão remoto que nem mesmo mapas conseguem descrever completamente seus mistérios. Dentro de sua vegetação espessa e pântanos lamacentos, vivem animais selvagens raros como onças, sapos venenosos e a esquiva arpia. Mas a natureza não é o único perigo à espreita sob a copa das árvores. Alguns viajantes afirmam que escondidos dentro desta densa selva estão restos de civilizações antigas, esperando para revelar histórias de uma história perdida. Lendas locais falam de caminhos esquecidos, ruínas de pedra engolidas pela vegetação e até mesmo desaparecimentos inexplicáveis daqueles que se aventuram muito fundo. Sejam movidos por superstição ou por perigo genuíno, poucos ousam desafiar este labirinto tropical. O Darien Gap continua sendo um lugar de segredos, desafiador contra a conquista humana. Mas nem todos os lugares inexplorados se escondem dentro de selvas exuberantes. Milhares de quilômetros ao norte, uma paisagem radicalmente diferente oferece um mistério igualmente intrigante. A ilha Devon, situada nas profundezas do arquipélago ártico do Canadá, parece mais com Marte do que com a Terra. Como a maior ilha desabitada do mundo, sua superfície rochosa e árida atraiu cientistas da NASA, que a usam como um substituto para o planeta vermelho. Suas temperaturas congelantes, penhascos escarpados e crateras antigas refletem de perto as condições encontradas em Marte, tornando-a o campo de testes ideal para futuras missões espaciais. Os visitantes descrevem a ilha Devon como sobrenatural, um lugar desprovido de árvores, animais ou habitantes permanentes. Mas por baixo de seu exterior severo, a ilha Devon esconde segredos fascinantes próprios. Alguns especulam que a ilha pode conter pistas para entender a vida além do nosso planeta, preservada nas profundezas de seu solo congelado. Relatos ocasionais de sinais de rádio misteriosos detectados perto da ilha alimentam sussurros de intriga extraterrestre, embora os céticos rejeitem essas alegações como meras anomalias atmosféricas. Quer a verdade esteja na ciência ou em algo mais estranho, a ilha Devon continua a atrair aqueles que buscam o desconhecido, ligando para sempre a Terra aos mistérios de mundos distantes. Enquanto alguns exploradores olham para cima, para o espaço, outros se voltam para baixo, sob nossos pés. Bem ao sul das planícies geladas da ilha Devon, fica a península de Yucatán, no México, lar de um dos mundos subterrâneos mais extraordinários da Terra, os cenotes. Esses buracos naturais, formados por leitos rochosos de calcário desmoronados, criam aberturas em um labirinto subterrâneo de cavernas e águas cristalinas. Para a antiga civilização maia, os cenotes eram portais sagrados para outro reino, portais onde rituais aconteciam para apaziguar os deuses. Hoje, mergulhadores se aventuram nessas cavernas submersas para descobrir câmaras de tirar o fôlego cheias de estalactites, estalagmites e passagens ocultas que se estendem por quilômetros abaixo da selva. Mas além de sua beleza, há um lado mais sombrio. Exploradores ocasionalmente descobrem artefatos, ossos humanos e oferendas rituais escondidas debaixo d'água por séculos. Circulam histórias sobre cenotes abrigando túneis secretos que se conectam a templos escondidos bem abaixo da superfície, gerando teorias sobre sítios antigos não descobertos, aguardando exploração. Alguns até sussurram sobre ocorrências sobrenaturais, luzes vistas sob a água, ecos estranhos em câmaras vazias e sensações de estar sendo observado durante mergulhos profundos. Sejam essas histórias lendas ou dicas de algo mais profundo, os cenotes continuam sendo portais misteriosos para a história esquecida do México. Deixando para trás os cenotes sombrios de Yucatán, viajamos pelo Pacífico até uma terra que parece infinita, árida e completamente alienígena, o deserto Simpson, o vasto mar de areia da Austrália.
cobrindo quase 181 mil quilômetros quadrados da Austrália Central. Este é um dos desertos mais isolados e menos explorados da Terra. Dunas enormes esculpidas pelo vento se estendem até o horizonte, algumas com mais de 40 metros de altura, mudando silenciosamente como se o próprio deserto estivesse vivo. Apesar de sua dureza, o deserto de Simpson abriga segredos ocultos sob suas areias. Ecossistemas estranhos e delicados florescem aqui, lar de criaturas adaptadas ao calor extremo, sol intenso e escassez de água. Diabos espinhosos, ratos saltadores e até mesmo répteis esquivos do deserto sobrevivem onde os humanos raramente se aventuram. Exploradores que ousaram cruzar essas areias contam histórias de silêncio assustador, miragens de calor desorientadoras e encontros noturnos perturbadores com sons ecoando do nada. Lendas aborígenes falam de lugares misteriosos escondidos nas profundezas das dunas, conhecidos apenas pelos mais velhos, guardados cuidadosamente por gerações. Há até mesmo contos sussurrados de expedições perdidas, cujos restos nunca surgiram, engolidos pelas areias em constante movimento. Hoje, grande parte dessa natureza selvagem australiana permanece intocada, resistindo à exploração humana como um dos últimos verdadeiros desertos do planeta. Um mar infinito de mistério que continua a fascinar, seduzir e guardar seus segredos cuidadosamente. Longe do calor escaldante dos desertos da Austrália, encontra-se outro reino inexplorado, desta vez submerso profundamente abaixo da superfície do Oceano Pacífico. A Fossa das Marianas mergulha mais fundo na escuridão do que qualquer outro ponto da Terra, atingindo sua profundidade máxima em impressionantes 10.970 metros no Challenger Deep. Para colocar isso em perspectiva, você poderia submergir o Monte Everest e ainda ter mais de 1,6 quilômetros de oceano acima dele. Este abismo misterioso mal foi visitado por humanos. Menos pessoas desceram ao Challenger Deep do que pisaram na superfície da Lua. E o que eles encontraram lá surpreendeu até os exploradores mais experientes. Criaturas bizarras e translúcidas, águas vivas bioluminescentes iluminando a escuridão e ecossistemas prosperando sob pressões que esmagariam aço como papel. No entanto, a Fossa das Marianas ainda guarda mistérios muito maiores. Cientistas acreditam que espécies desconhecidas vivem mais fundo do que nossos submersíveis podem alcançar, em um ambiente tão estranho que desafia nossa compreensão das possibilidades da vida. Sons subaquáticos inexplicáveis foram registrados ecoando da profundidade da fossa, alimentando especulações sobre formas de vida ou fenômenos geológicos não descobertos. Apesar dos avanços na exploração do fundo do mar, a Fossa das Marianas continua sendo um dos maiores enigmas da Terra, escondendo mundos sob suas pressões esmagadoras e escuridão eterna. Emergindo das profundezas do oceano, ascendemos em direção ao céu ao Monte Roraima, uma montanha imponente diferente de qualquer outra na Terra. Localizado nas fronteiras da Venezuela, Guiana e Brasil, o Monte Roraima se eleva dramaticamente das florestas ao redor como uma enorme montanha de topo plano, seu cume alcançando mais de 2.800 metros de altura. Seus penhascos verticais, envoltos em névoa, o fizeram parecer inacessível por séculos. Quando os exploradores finalmente o escalaram, eles descobriram um mundo perdido, aparentemente intocado pelo tempo. Espécies únicas de plantas e animais, não encontradas em nenhum outro lugar na Terra, florescem em seu planalto isolado. Plantas carnívoras, pequenos sapos pretos e formações rochosas bizarras fazem o topo da montanha parecer alienígena, quase pré-histórico. Lendas indígenas aumentam a mística de Roraima, descrevendo-a como o berço da humanidade e um lugar habitado por espíritos. Ainda hoje, persistem histórias de ocorrências inexplicáveis no topo da montanha, desaparecimentos repentinos, luzes inexplicáveis pairando perto de penhascos e sons perturbadores que ecoam pelas câmaras enevoadas do Planalto. Aventureiros especularam que sob a superfície de Roraima podem haver túneis ou câmaras escondidas deixadas por civilizações antigas. Sua aparência sobrenatural até inspirou o romance clássico de Sir Arthur Conan Doyle, O Mundo Perdido, refletindo sua aura de mistério atemporal. O Monte Roraima não é apenas uma maravilha geológica, continua sendo um lugar de fascínio duradouro, resistindo à nossa compreensão e continuando a evocar admiração e intriga como um dos maiores mistérios naturais do planeta. Longe dos altos penhascos de Roraima, escondido nas profundezas das selvas do centro do Vietnã, fica um dos segredos mais incríveis da Terra, a caverna Son Doong. Descoberta apenas em 1991 e totalmente explorada décadas depois, Son Doong é agora conhecida como a maior caverna do planeta, com mais de 5 quilômetros de comprimento e mais de 180 metros de altura em algumas câmaras. É grande o suficiente para abrigar arranha-céus inteiros em seus corredores escuros, mas o tamanho por si só não captura sua maravilha. Esta caverna é realmente um mundo oculto. Dentro
Dentro de suas vastas câmaras, os exploradores descobriram florestas inteiras prosperando sob aberturas por onde a luz do sol filtra, criando uma paisagem surreal e sobrenatural. Vida selvagem única, como insetos albinos, peixes cegos de caverna e morcegos raros, evoluíram aqui, perfeitamente adaptados ao crepúsculo eterno. Muitas áreas de Sondung permanecem inexploradas, deixando a possibilidade de espécies e ecossistemas não descobertos. Lendas locais aumentam seu mistério, contando histórias de espíritos e tesouros escondidos enterrados nas profundezas de suas cavernas. Exploradores continuam a ir mais fundo em Sondung, descobrindo novos túneis e passagens a cada ano, expandindo os limites do que sabemos sobre esse mundo subterrâneo oculto. Sondung não é apenas uma caverna, é um reino não descoberto sob a terra, esperando silenciosamente na escuridão. De um reino escondido sob a selva do Vietnã, viajamos para uma ilha tão remota e intocada que desafia a exploração moderna por completo. A Ilha Sentinela do Norte, localizada no Oceano Índico, é talvez o lugar habitado mais isolado da Terra. Cercada por recifes traiçoeiros e densas florestas tropicais, esta ilha é ferozmente protegida por seus habitantes, a tribo Sentinelese, que vive completamente desconectada do mundo exterior há milhares de anos. Tentativas de explorar a ilha ou se comunicar com os Sentinelese terminaram abruptamente, pois eles defendem agressivamente seu território de forasteiros. A ilha em si é envolta em mistério. Apenas algumas fotos aéreas e vislumbres distantes oferecem uma visão de suas vidas diárias, revelando cabanas simples, pesca ao longo das margens e uma comunidade totalmente inalterada pela civilização moderna. Devido a esse isolamento estrito, histórias e teorias selvagens sobre a ilha abundam. Alguns especulam que os Sentinelese guardam artefatos antigos ou segredos deixados por civilizações perdidas. Outros imaginam a Ilha Sentinela do Norte como uma janela viva para o passado distante da humanidade, uma sociedade congelada no tempo. Hoje, o governo indiano proíbe qualquer abordagem à ilha, preservando seus segredos e respeitando o desejo da tribo de permanecer intocada. A Ilha Sentinela do Norte continua sendo um dos últimos lugares verdadeiramente inexplorados em nosso planeta. Uma terra proibida cheia de perguntas sem resposta. Mas nem todos os segredos se escondem em selvas densas ou ilhas isoladas. Bem longe no sul do Chile, em meio ao silêncio frio da Patagônia, fica uma região selvagem inexplorada de gelo, o Campo de Gelo Patagônico Norte. Cobrindo mais de 4.100 km², é uma das maiores extensões de gelo da Terra, fora das regiões polares, um labirinto congelado de geleiras, picos gelados e fendas profundas. Os exploradores raramente penetram neste labirinto, pois o clima imprevisível, as tempestades implacáveis e a pura inacessibilidade o protegem ferozmente. Abaixo da extensão infinita de gelo, cavernas intocadas e vales escondidos estão escondidos, alguns dos quais se acredita conterem pistas do passado distante da Terra, perfeitamente preservadas no gelo. Cientistas especulam que, nas profundezas dos núcleos das geleiras, restos congelados de vida antiga poderiam reescrever nossa compreensão da história climática do planeta. No entanto, a região também atrai contos do estranho e inexplicável. Relatos de expedições raras falam de sons misteriosos, mudanças repentinas de temperatura e luzes fantasmagóricas dançando no gelo à noite, inspirando lendas locais de espíritos assombrando as geleiras. Apesar do interesse crescente, grande parte do campo de gelo do norte da Patagônia continua sendo território desconhecido. Suas geleiras recuam e avançam como uma entidade viva, protegendo segredos que a humanidade ainda não descobriu. Aqui a exploração não é apenas desafiadora, mas emocionante, cada nova expedição revelando vislumbres de uma fronteira congelada, escondida silenciosamente na borda do mundo. Deixando para trás os mistérios gelados da Patagônia, nossa jornada agora mergulha sob as águas mornas do Caribe, em um dos reinos subaquáticos mais cativantes, mais inquietantes da Terra, os Blue Holes das Bahamas. Essas piscinas perfeitamente circulares de safira, espalhadas por mares rasos de cor turquesa e ilhas exuberantes, escondem entradas para um mundo submerso diferente de qualquer outro lugar na Terra. Formadas há milhares de anos por calcário desmoronado, essas cavernas subaquáticas descem centenas de metros na escuridão, criando portais naturais para um abismo inexplorado. Mergulhadores descrevem a experiência de entrar nesses buracos como surreal, flutuando por águas cristalinas antes de descer em passagens sombrias, iluminadas apenas por estreitos raios de sol. No entanto, além de sua beleza assustadora, esses buracos azuis abrigam segredos antigos. Arqueólogos descobriram tesouros escondidos lá dentro, de ossos de animais pré-históricos a restos humanos e artefatos deixados para trás pelo povo indígena Lucayan.
que acreditava que essas cavernas subaquáticas eram portais para o submundo. Mas não é apenas a história. Espreitando abaixo, exploradores modernos contam experiências estranhas, ouvindo sons inexplicáveis bem abaixo da superfície, vendo luzes bruxuleantes em cavernas escuras, e até mesmo sentindo quedas repentinas de temperatura, como se algo desconhecido habitasse as profundezas. Os buracos azuis permanecem em sua maioria não mapeados, atraindo aventureiros cada vez mais fundo em seus labirintos submersos, sempre sugerindo segredos que estão além do alcance. Das águas quentes do Caribe, agora viajamos para o norte, para um dos lugares mais isolados e menos explorados da Terra, o arquipélago russo de Severnaya Zemlya. Localizado nas profundezas do Círculo Polar Ártico, esse aglomerado de ilhas congeladas estava entre os últimos territórios da Terra já descobertos, mapeados oficialmente apenas no início do século XX. Presa em gelo e neve o ano todo, Severnaya Zemlya é uma região selvagem de geleiras, montanhas cobertas de gelo e tundra desolada. Mesmo hoje, poucas pessoas já pisaram nessas ilhas, deixando vastas áreas completamente inexploradas. Satélites ocasionalmente capturam imagens, revelando geleiras gigantescas e vales congelados, mas incontáveis cantos escondidos permanecem invisíveis aos olhos humanos. Aqueles que se aventuraram aqui falam de paisagens inquietantemente silenciosas e uma quietude assustadora quebrada apenas pelo gemido ocasional de gelo se movendo. Curiosamente, dados de satélite às vezes revelam formações incomuns sob o gelo espesso, estruturas e formas que alimentam especulações e teorias da conspiração. Alguns até sugerem que restos de bases militares soviéticas secretas ou instalações de pesquisa não reveladas permanecem escondidas dentro desses reinos gelados. Embora tais teorias não sejam comprovadas, Severnaya Zemlya continua a atrair curiosidade, uma fronteira gelada remota que resiste à compreensão e exploração humanas, preservando mistérios em seu abraço congelado. Descendo do gelo do Ártico, seguimos para o sul, para a África, em direção a um segredo extraordinário, escondido no topo de uma montanha remota em Moçambique. O Monte Lico se ergue abruptamente das planícies ao redor, um pico isolado cujo cume permaneceu inexplorado até recentemente. Cercado por todos os lados por penhascos íngremes, quase verticais, com mais de 100 metros de altura, o Monte Lico guarda uma floresta tropical, exuberante, intocada por humanos, suspensa bem acima da savana. Os biólogos descobriram esse mundo oculto pela primeira vez por meio de imagens de satélite, surpresos ao encontrar um ecossistema inteiro prosperando no topo desse planalto isolado. Quando os cientistas finalmente escalaram seus penhascos, eles descobriram espécies completamente novas para a ciência: sapos minúsculos, borboletas coloridas e insetos encontrados em nenhum outro lugar da Terra, todos prosperando sem perturbações em um paraíso perdido no tempo. No entanto, essa floresta tropical guarda segredos mais profundos além das descobertas científicas. Lendas locais falam de espíritos sagrados, habitando o topo da montanha, protegendo a floresta de intrusos. Os moradores evitam o Monte Lico, alertando os forasteiros sobre luzes misteriosas, vistas piscando nos penhascos à noite, e vozes estranhas sussurrando no vento. Seja folclore ou mistério genuíno, essas histórias aumentam a mística do Monte Lico. Sua selva intocada continua sendo um dos ecossistemas menos conhecidos da Terra, suspenso bem acima da civilização, abrigando silenciosamente segredos que a humanidade está apenas começando a desvendar. Viajando para o leste, através das vastas paisagens da África, chegamos agora à Ásia, onde o complexo florestal do norte de Myanmar continua sendo um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens e inexplorados, cobrindo milhares de quilômetros quadrados de selva densa, montanhas altas e vales profundos. Essa natureza selvagem escondida resiste há muito tempo à intrusão humana. Poucos se aventuraram profundamente nessas florestas, e menos ainda retornaram com histórias do que há dentro delas. Os cientistas sabem muito pouco sobre a região, além da incrível biodiversidade vislumbrada em suas bordas. Tigres vagam por caminhos invisíveis, leopardos nebulosos raros espreitam nas copas das árvores, e rios escondem criaturas de água doce que não são encontradas em nenhum outro lugar. Muitos acreditam que nas profundezas dessas selvas, espécies desconhecidas aguardam descoberta, escondidas sob a espessa copa. A área é tão remota que imagens de satélite fornecem apenas vislumbres vagos de vales, envoltos por densa folhagem, e picos cobertos de névoa, que raramente veem a luz do sol. Os moradores contam histórias de ruínas antigas, engolidas pelo crescimento da selva, guardadas por espíritos relutantes em compartilhar seus segredos. Exploradores que se aventuraram lá dentro, às vezes falam de eventos inexplicáveis, ruídos estranhos ecoando do nada, luzes perturbadoras dançando pela floresta à noite, e trilhas desaparecendo de repente, como se a própria selva tivesse se deslocado. O complexo florestal do norte de Myanmar permanece elusivo, preservando seus mistérios por trás de paredes verdes, um quebra-cabeça vivo, nos desafiando a descobrir o que está escondido sob sua copa intocada. Das densas selvas de Myanmar, nossa jornada toma um rumo dramático para o norte, nos levando às águas remotas do Atlântico Norte, onde a ilha mais jovem da Islândia, Surtsey, emerge do mar como um experimento natural.
nascida de erupções vulcânicas entre 1963 e 1967. Surtsey é a ilha mais nova da Terra, intocada por mãos humanas e estritamente protegida por leis internacionais. Cientistas monitoram de perto a ilha, observando a natureza lentamente tomar conta das rochas vulcânicas estéreis. No entanto, apesar de ser tão jovem, Surtsey já abriga segredos inesperados. Novas espécies de plantas e insetos apareceram misteriosamente, chegando pelo vento, correntes oceânicas ou carregadas por pássaros, transformando rapidamente o solo vulcânico em um pequeno e próspero ecossistema. Curiosamente, o acesso à ilha é proibido, preservando-a como um dos laboratórios mais isolados da Terra, para entender a capacidade da vida de conquistar novos territórios. No entanto, alguns afirmam que há mais nesta ilha do que meras maravilhas ecológicas. Avistamentos ocasionais inexplicáveis deram origem a sussurros entre os pescadores que passam perto de suas costas, luzes incomuns surgindo de suas crateras vulcânicas e formas fugazes se movendo por suas praias vazias ao anoitecer. Embora os cientistas rejeitem tais relatos, Surtsey continua a inspirar curiosidade e especulação, permanecendo silenciosamente no frio Atlântico Norte, escondendo segredos enquanto a natureza gradualmente reivindica esta ilha recém-nascida. Deixando para trás as remotas costas vulcânicas da Islândia, viajamos em direção à borda ocidental de Madagascar para encontrar uma das maravilhas geológicas mais estranhas do planeta, o Tsingy de Bemaraha. Este imenso labirinto de pedra, esculpido por milhões de anos de erosão, consiste em milhares de pináculos de calcário afiados como navalhas, elevando-se a mais de 100 metros no céu. Os moradores locais chamaram essas formações de Tsingy, que significa onde não se pode andar descalço, descrevendo o terreno incrivelmente afiado e inóspito da paisagem. Escondidos entre esses picos estão cânions profundos, cavernas e florestas exuberantes, onde espécies isoladas por milhares de anos evoluíram separadamente do mundo exterior. Lêmures raros saltam cautelosamente entre bordas irregulares, répteis se misturam invisivelmente às rochas, e cavernas invisíveis podem esconder fósseis não descobertos ou relíquias esquecidas. Os visitantes que navegam pelo labirinto contam sobre ecos assustadores, ventos estranhos sussurrando através de fendas rochosas e a sensação inquietante de estar sendo observado. Ainda assim, grande parte de Tsingy de Bemaraha permanece inacessível aos humanos, protegendo silenciosamente segredos em seu coração rochoso. A um dos lugares mais estranhos e implacáveis da Terra, Dallol, Etiópia. Visto de cima, parece uma pintura surreal. Poças de ácido brilham em verde neon. Torres de minerais se erguem como corais da terra firme. E o vapor sibila constantemente das rachaduras no solo. Mas não se deixe enganar pela beleza. Este lugar é a panela de pressão da Terra. Localizado na depressão de Danakil, Dallol fica a mais de 120 metros abaixo do nível do mar e detém o recorde de temperatura média mais alta já registrada em um local habitado. Estamos falando de um lugar onde a temperatura média diária gira em torno de 34 graus Celsius o ano todo, não a máxima do verão. A média diurna ou noturna. É como estar ao lado de um motor a jato. Sua pele arde, seu suor seca antes de se formar, e o ar fica pesado com enxofre e calor. E não é só calor. Dallol está viva. Fontes ácidas borbulham da terra. O chão estala sob seus pés. As cores vibrantes, amarelos, verdes e vermelhos, vêm de minerais que seriam tóxicos na maioria dos outros ambientes. Tocar na água aqui não é refrescante, é perigoso. A idade de algumas piscinas é quase a do ácido de bateria. Respirar o ar por muito tempo pode irritar seus pulmões. Este não é um lugar para caminhadas. É mais como entrar em um filme de ficção científica, ambientado em outro planeta. E, no entanto, antigamente havia um pequeno assentamento aqui. No início dos anos 1900, as pessoas vinham em busca de potássio, um mineral valioso usado em fertilizantes. Eles construíram cabanas, trabalharam sob o sol escaldante e tentaram domar um dos lugares mais selvagens do mundo. Mas a natureza não joga limpo em Dallol. O assentamento foi abandonado e hoje, os restos de madeira dessas construções jazem deformados e queimados, como relíquias esquecidas em um forno. Dallol não desafia apenas a resistência humana. Ela reescreve as regras da aparência da Terra. A NASA a estudou para entender como seria a vida em outros planetas. Cientistas comparam sua química à de Marte e até mesmo a de algumas luas de Júpiter. Então, quando alguém diz que está quente hoje, claramente nunca esteve aqui. Agora, de um dos lugares mais secos e quentes da Terra, vamos levá-lo a um lugar completamente diferente. Mawsyn Ram, uma pequena vila aninhada nas colinas do nordeste da Índia. Aqui, a chuva não é apenas parte da vida, ela é a vida. Esta região recebe mais de 4.700 centímetros de chuva todos os anos. Isso é mais de 10 vezes a precipitação anual da cidade de Nova York. E quando chove aqui, não é apenas garoa, é um dilúvio. Lençóis d'água caem do céu por dias, às vezes semanas, sem parar.
Os moradores de Mawson Run se adaptaram de forma inteligente. As casas são construídas com telhados grossos e inclinados, feitos de grama densa, para abafar o som da chuva. As crianças usam enormes folhas de bananeira como guarda-chuvas e esquecem os guarda-chuvas comuns. Elas não têm a mínima chance. Durante o pico da temporada de monções, os moradores mal conseguem ver o céu por meses. Estradas inundam, rios transbordam e a neblina se forma tão densa que não se consegue enxergar 3 metros à frente. O que faz chover tanto aqui é tudo uma questão de geografia. Mawson Run fica bem na borda do Planalto de Meghalaya, diretamente na trajetória do ar quente e úmido que vem da Baía de Bengala. À medida que esse ar atinge as montanhas, ele sobe, esfria e libera torrentes de chuva e rajadas concentradas. É um cenário natural para chuvas torrenciais ininterruptas. O resultado, uma vila que vive dentro de uma nuvem durante grande parte do ano. E o mais estranho é que a região ao redor pode estar completamente seca a poucos quilômetros de distância. É como se Mawson Run tivesse sido escolhido a dedo pelo céu para ser o maior coletor de chuva da Terra. Agora mude seu foco para a Groenlândia, onde o clima não apenas muda, ele chicoteia. No Summit Camp, uma remota estação de pesquisa, situada a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, na camada de gelo da Groenlândia, cientistas testemunharam algumas das oscilações de temperatura mais rápidas e extremas já registradas no Ártico. Em apenas algumas horas, as temperaturas aqui saltaram mais de 55 graus e 6 décimos Celsius, passando de frio extremo, abaixo de zero, para quase zero repentino. Isso pode parecer ameno em comparação com os extremos em outros lugares, mas no Ártico, esse tipo de salto é enorme. É como ir do congelamento profundo para a primavera em uma única tarde, só que sem as flores. Essas mudanças estão ligadas a estranhos eventos climáticos polares, incluindo raros rios atmosféricos, enormes faixas de ar quente e umidade que chegam inesperadamente. Um dos incidentes mais chocantes aconteceu recentemente quando chuva, não neve, caiu no acampamento pela primeira vez. Isto não é uma vila costeira. Isto é o topo da Groenlândia. Chover aqui era impensável, até que deixou de ser. O acampamento em si é um punhado de tendas e abrigos de pesquisa sobre uma camada de gelo de 3 quilômetros de espessura. Cientistas vivem e trabalham aqui monitorando o clima, o derretimento do gelo e os padrões climáticos que podem remodelar as costas do mundo todo. Cada rajada de vento, cada onda de calor inesperada, conta uma história sobre um planeta em fluxo. O acampamento Summit é silencioso, branco e vasto, mas por trás do silêncio há movimento. O clima rápido, selvagem e imprevisível aqui não segue regras. Ele as reescreve. Se você já reclamou do inverno, talvez seja melhor pular uma viagem a Oymyakon. Esta pequena vila no nordeste da Sibéria detém o título não oficial de lugar mais frio e permanentemente habitado da Terra. Quão frio? Tente 73 graus abaixo de 0 Celsius. Esse é o tipo de frio em que os cílios congelam e sua respiração se transforma em cristais de gelo na frente do seu rosto. Apesar disso, Oymyakon é o lar de algumas centenas de pessoas que vivem e trabalham aqui o ano todo. As escolas só fecham quando as temperaturas caem abaixo de 51 graus Celsius negativos. Os moradores dirigem seus carros o dia todo porque desligar o motor significa que ele pode nunca mais dar partida. Os canos congelam no subsolo, então latrinas são padrão. Não é incomum ver alguém andando pela rua com um casaco de pele sobre outro casaco de pele com gelo se acumulando nos cílios. Por que fica tão frio? Nós, Oymyakon, sentamos em uma bacia cercada por montanhas que retêm o ar frio como um freezer com a tampa fechada. Céus limpos e ventos parados. Deixa a temperatura despencar noite após noite sem interrupção. Não há corrente do Golfo para aquecer as coisas. Não há grandes cidades por perto, apenas o vasto vazio siberiano que se estende por centenas de quilômetros. No entanto, as pessoas aqui não apenas sobrevivem, elas se adaptaram. A dieta é rica em carne e gordura, principalmente de rena e cavalo. Não há agricultura, então tudo precisa ser preservado ou importado. Até mesmo celulares podem travar e desligar depois de alguns minutos ao ar livre. Oymyakon não finge ser confortável, mas é real, é acidentado e oferece um vislumbre de quão longe a resistência humana pode ir quando a vida é construída em torno da sobrevivência ao mais frio que a Terra pode lançar sobre você. Todas as noites, sem aviso. Os céus acima do lago Maracaibo explodem em luz, não de fogos de artifício ou luzes da cidade, mas do próprio espetáculo elétrico da natureza. Esta região da Venezuela vê raios com tanta frequência que detém um recorde mundial. No seu pico, podem ocorrer mais de 280 raios por hora. Isso é mais de 4 raios por segundo. Sem exagero. Os moradores locais chamam isso de real, no Pogo del Catatumbo, ou Catatumbo. Acontece perto da foz do rio Catatumbo, onde o ar quente e úmido do Caribe encontra os ventos frios da Cordilheira dos Andes. Esse choque cria as condições perfeitas para tempestades de raios ininterruptas, especialmente à noite. E não acontece apenas na estação chuvosa. Esse espetáculo de luzes naturais acontece quase 300 noites por ano, muitas vezes durando 10 horas seguidas, visto de longe. Parece uma discoteca silenciosa no céu. Clarões brilhantes iluminam as nuvens, refletem na água e iluminam tudo à vista.
Nenhum trovão atinge a maioria dos observadores, apenas luz pura. Pilotos já o usaram como um farol natural para navegar pelos céus. E ele é visível a quilômetros de distância, mesmo de aviões voando alto sobre o país. O que é ainda mais surpreendente é que os cientistas ainda estão estudando por que esse ponto exato produz raios tão consistentes. A geografia, a umidade, a topografia, tudo se alinha para transformar este lago no ponto mais eletrificado da Terra. E, no entanto, as pessoas vivem aqui. Elas pescam, elas trabalham, elas dormem sob os raios como se fossem uma canção de ninar. Para elas, as tempestades são apenas parte da vida, normais, até reconfortantes. Mas para o resto do mundo, Maracaibo é um experimento científico vivo, um lugar onde o céu nunca escurece completamente. A Antártida pode estar coberta de gelo, mas há um lugar dentro dela onde não cai um único floco de neve por anos, ou até séculos. Bem-vindo aos vales secos de McMurdo, um deserto congelado que quebra todas as expectativas. Sem dunas de areia, sem cactos. Mas este é um verdadeiro deserto por definição e por campo. É um dos lugares mais secos da Terra, recebendo menos de meio centímetro de precipitação por ano. Agora, aqui está a surpresa. Este deserto fica na região mais fria do planeta, cercado por geleiras. Os vales secos são quase completamente livres de gelo. Ventos poderosos e carismáticos descem as montanhas a mais de 300 km por hora. Tão fortes que evaporam qualquer umidade antes que ela se assente. A neve pode cair, mas não permanece. Ela é lançada no ar e desaparece, deixando para trás nada além de rocha exposta e solo sem vida. Caminhar pelos vales secos de McMurdo é como pisar em Marte. O solo é seco, rachado e cor de ferrugem, sem árvores, sem grama. Quase nenhuma vida visível. Até bactérias lutam para sobreviver. Mas, estranhamente, cientistas descobriram algumas das formas de vida microbiana mais antigas escondidas sob as rochas ou nas profundezas dos lagos cobertos de gelo. É por isso que a NASA e outras agências espaciais estudam este lugar. Ele imita a superfície de Marte melhor do que qualquer outro lugar na Terra. Esses vales são tão remotos e tão intocados que você pode olhar ao redor e saber que quase nada mudou em milhões de anos. Não há cidades, estações ou estradas. Apenas um silêncio frio, nenhuma vida selvagem, nenhum pássaro no céu, nem os famosos pinguins da Antártida vêm aqui. Os vales secos de McMurdo são um paradoxo da natureza, um deserto seco dentro de um continente congelado. Eles revelam um lado da Antártida que a maioria das pessoas nunca imagina. Um lugar onde a água é mais rara que o gelo e o silêncio é absoluto. No coração do Saara, há um lugar onde o sol é escaldante de dia e o frio cortante à noite. Bem-vindo a Aoulef, uma cidade remota no sul da Argélia, que está entre os lugares mais quentes do planeta. As temperaturas regularmente ultrapassam os 50 graus Celsius, e o sol bate na areia com tanta intensidade. Os moradores locais dizem que andar descalço ao ar livre pode queimar as solas dos pés em segundos. O que torna Aoulef especialmente extremo não é apenas o calor, são as oscilações bruscas de temperatura. À noite, o mesmo ar que assa o deserto cai para níveis surpreendentemente frios, às vezes chegando a 4 graus Celsius. Isso é uma oscilação de 45 graus em apenas algumas horas. O ar seco do deserto não consegue reter o calor. Então, quando o sol desaparece, o calor também desaparece. Quase não há sombra aqui, nem árvores, nem prédios altos. Apenas arenito e sol. As ruas de Aoulef costumam ficar vazias durante os períodos mais quentes do dia. Os moradores ficam em casa, com as janelas fechadas, esperando até a noite, quando o ar esfria o suficiente para respirar sem esforço. É uma vida construída em torno do ritmo do clima extremo. Durma quando estiver calor, mexa-se quando estiver frio. O próprio Saara já é lendário, mas Aoulef o eleva a um nível superior. Tempestades de areia podem surgir sem aviso, obscurecendo o horizonte como uma parede de fumaça. O céu fica alaranjado, a visibilidade cai para poucos metros, e quando o vento diminui, tudo o que resta é o silêncio e o calor subindo das dunas. Apesar de tudo isso, as pessoas vivem aqui. Os mercados abrem após o pôr do sol. As crianças brincam sob as estrelas. E a água, ela vem do subsolo profundo, cuidadosamente extraída e usada com parcimônia. Aoulef é a prova de que, mesmo em um dos ambientes mais hostis da Terra, a vida pode se estabelecer, se manter e prosperar em seu próprio ritmo. Se a Terra tem uma fornalha, é aqui mesmo no deserto de Lut, no Irã. Essa vasta e inabitável paisagem detém o recorde da temperatura de superfície mais alta já registrada no planeta. Escaldantes 93 graus Celsius, medidos por satélite. Essa não é a temperatura do ar. Essa é a temperatura real do solo. Pise descalço nele e você não duraria mais do que um segundo. Conhecido localmente como Dasht Elut, esse deserto não apenas esquenta, ele permanece quente. Por anos, ele liderou as tabelas globais de calor como o campeão escaldante do planeta. E não é difícil entender por que o terreno é feito de rocha vulcânica escura e areia que absorvem e retêm o calor como a forja de um ferreiro. Nuvens são raras, a chuva é praticamente inexistente e não existe um único assentamento permanente no centro do deserto.
Você não encontrará muita vida selvagem aqui. Nenhum réptil, nenhum inseto, nenhum pássaro. É tão seco e tão quente. Nem mesmo bactérias conseguem sobreviver em algumas partes. É um forno natural, onde a vida para bruscamente. Mas o que você encontrará são algumas das paisagens mais sobrenaturais da Terra. Vento, cristas esculpidas, torres rochosas afiadas e campos infinitos de dunas de areia que parecem a superfície de outro planeta. A NASA usa imagens deste lugar para testar instrumentos para futuras missões a Marte. E isso faz sentido. O deserto parece alienígena, parece inabitável e se comporta de maneiras que confundem até mesmo cientistas experientes. Uma área conhecida como Gandon Berian, ou trigo torrado, recebeu esse nome depois que uma carga de grãos foi acidentalmente deixada lá e mais tarde foi encontrada completamente queimada. No entanto, apesar de todos os seus extremos, o deserto é hipnotizante. Ondas de areia se estendem pelo horizonte, interrompidas apenas por formações estranhas e irregulares que se erguem do calor. Não há silêncio igual, nenhum calor que se compare. O Lute não apenas desafia recordes, ele os define. No nordeste dos Estados Unidos, longe de desertos e extremos polares, há um pico com uma reputação que rivaliza com os ambientes mais inóspitos do mundo. O Monte Washington, com pouco mais de 1.800 metros de altura em New Hampshire. Pode não parecer intimidador até você chegar ao cume. Lá em cima, o tempo muda em minutos. E o vento não sussurra. Ele ruge. Esta montanha já deteve o recorde mundial da rajada de vento mais rápida, já registrada em terra firme. A impressionante velocidade de 372 km por hora. É mais forte do que a maioria dos tornados. Dizem que estar lá em cima durante uma tempestade é como estar atrás de um motor a jato. Mesmo em um dia claro, o vento pode te derrubar. E a sensação térmica cai bem abaixo de zero. O que causa tamanha loucura? É tudo uma questão de localização. O Monte Washington fica na convergência de várias grandes rotas de tempestades. E seu formato canaliza o ar para cima, a velocidades incríveis. É como se a natureza tivesse projetado as montanhas, especificamente para reprimir o caos da atmosfera e liberá-lo no cume. O observatório do Monte Washington fica bem no topo. Pesquisadores vivem lá por semanas a fio, monitorando o vento, a neve e o frio. Eles tiveram que acorrentar seus equipamentos. As portas são construídas para abrir apenas para dentro, caso contrário, elas voam. Há dias em que você nem consegue sair sem equipamento de escalada, não porque esteja escalando penhascos, mas porque o vento pode literalmente te jogar montanha abaixo. Isso não é apenas um fenômeno de inverno. O clima do Monte Washington é selvagem o ano todo. Pode estar ensolarado e calmo na base, enquanto o cume é fustigado por ventos com força de furacão e visibilidade zero. Os turistas costumam visitar no verão, atraídos por suas vistas. Mas mesmo assim pode nevar. Uma manhã clara pode se transformar em um apagão na hora do almoço. Essa imprevisibilidade faz parte da lenda da montanha. E é por isso que ela ganhou o apelido de lar do pior clima do mundo. Se você está procurando chuva no deserto do Atacama, no Chile, pode estar esperando a vida toda. Algumas partes deste deserto não veem uma única gota há centenas de anos. Bem-vindo ao deserto, não polar mais seco da Terra, onde a paisagem se parece mais com Marte do que com qualquer outro lugar no planeta. Sério, a NASA testou seus rovers para Marte aqui, antes de enviá-los para fora do planeta. Localizado ao longo da costa do Pacífico e ladeado pela Cordilheira dos Andes, o Atacama está preso em uma zona seca. A corrente fria de Humboldt resfria o ar que vem do oceano, impedindo a formação de umidade. Ao mesmo tempo, os imponentes Andes bloqueiam qualquer ar úmido vindo do leste. O resultado é uma sombra de chuva quase total, que deixa regiões inteiras em seca permanente. O solo fica rachado e coberto de sal. Os vales estão repletos de formações rochosas estranhas e minerais coloridos que não sofrem erosão há séculos. Há lugares onde os cientistas nunca detectaram qualquer vida microbiana no solo. Algo quase inédito na Terra. E ainda assim, espalhados pelo deserto, encontram-se pequenas cidades, observatórios e até geoglifos antigos esculpidos nas encostas. É também um paraíso para observadores de estrelas, sem nuvens, sem umidade e quase sem poluição luminosa. O céu sobre o Atacama está entre os mais limpos do mundo. Telescópios instalados no alto das montanhas coletam dados sobre galáxias distantes, tudo a partir deste terreno sem vida e queimado pelo sol. Apesar da aparência sem vida, a vida existe aqui, por pouco. Você encontrará espécies resilientes de líquens, cactos e flamingos, que prosperam perto de fontes de água raras. O Atacama não é apenas seco, é extremo em todos os sentidos. Um lugar onde a sobrevivência parece mais persistência e o silêncio se aprofunda nas rochas.
Na cidade mais ao norte dos Estados Unidos, o sol se despede e não volta por mais de 2 meses. Barrow, oficialmente conhecida como Utqiagvik, fica acima do Círculo Polar Ártico e a cada inverno mergulha na escuridão total por cerca de 65 dias. Sem nascer do sol, sem luz do dia, apenas uma longa noite congelada. Quando o sol se põe em novembro, ele não mergulha no horizonte. Ele desaparece completamente. O céu fica azul profundo e depois preto, interrompido apenas pelas estrelas, a lua e o brilho suave da aurora boreal. Para os recém-chegados, a noite sem fim é surreal. As luzes da rua ficam acesas o dia todo. E o tempo começa a parecer uma sugestão em vez de um cronograma. O frio aqui é cortante e constante, com temperaturas regularmente abaixo de 29 graus Celsius. O vento uiva do mar e o gelo espesso bloqueia o litoral. Mesmo durante os meses de luz do dia, o clima de Barrow permanece brutalmente frio, mas é a escuridão que define a identidade da cidade. No entanto, Utqiagvik não é uma cidade fantasma. Cerca de 4.500 moradores vivem aqui, muitos de famílias Inupiat, que vivem na região há gerações. Eles construíram casas e comunidades que se adaptam ao ritmo dos extremos polares. As pessoas vão à escola e à oficina, tudo sob um céu que se esquece de nascer. E quando o sol finalmente retorna no final de janeiro, é uma celebração não apenas pelo calor, mas também pela luz. Ele surge acima do horizonte, baixo e dourado, projetando longas sombras sobre o solo congelado. Então, cada dia fica mais longo, levando a um verão em que o sol nunca se põe. Em Utqiagvik, o contraste entre os extremos não é apenas um padrão climático, é um modo de vida. Existe o calor, e existe o calor do Vale da Morte. Aninhada no leste da Califórnia, esta bacia escaldante pelo sol não é apenas um inconveniente de verão. Ela detém o recorde de temperatura do ar mais alta, já registrada, de forma confiável na Terra, 56,7 graus Celsius, medida em Furnace Creek. É quente o suficiente para cozinhar ovos na calçada e derreter acabamentos de plástico de carros. Mesmo em um dia normal de verão, as máximas chegam a bem acima de 49 graus Celsius. O Vale da Morte fica a mais de 26 metros abaixo do nível do mar, cercado por altas cadeias de montanhas, que retêm o calor como um gigantesco forno natural. O sol bate implacavelmente e o solo seco e rochoso reflete o calor de volta para o ar. Quase não há umidade para amenizar o impacto. É apenas um calor cru e sem filtro que parece pressionar você de todos os lados. E, no entanto, a paisagem é deslumbrante. Dunas de areia ondulantes brilham ao longe. As planícies de sal se estendem infinitamente como um oceano congelado feito de cânions brancos e cristalinos. E rochas irregulares serpenteiam pelo vale moldado ao longo de milhões de anos pelo vento e pela água que raramente aparecem. Existe até um lugar chamado Badwater Basin, o ponto mais baixo da América do Norte. Incrivelmente, a vida ainda encontra um caminho. Carneiros selvagens do deserto navegam pelos penhascos. Coiotes trotam ao longo das estradas. E quando uma rara tempestade atinge, o vale irrompe com flores silvestres e o que os moradores chamam de superfloração. Uma breve, mas vívida exibição que transforma o solo do deserto em um tapete vivo. Turistas de todo o mundo vêm para experimentar os extremos aqui. Alguns ficam apenas o tempo suficiente para tirar uma foto no termômetro de Furnace Creek antes de correr de volta para seus carros com ar-condicionado. Mas para aqueles que permanecem, o Vale da Morte oferece algo mais. A sensação de estar em um lugar onde a Terra gira o mostrador e mostra do que realmente é capaz. Viajamos por desertos escaldantes, planícies congelantes e céus cheios de raios. Mas agora chegamos a um lugar onde o clima não muda porque nunca precisa mudar. Bem-vindos a Puerto López, uma pacata cidade pesqueira na costa do Pacífico do Equador, onde as estações não existem como a maioria das pessoas as conhece. Aqui a temperatura oscila constantemente, entre 25 e 28 graus Celsius durante todo o ano. Sem neve, sem ondas de calor escaldantes, sem geada nas janelas ou pilhas de folhas caídas. Apenas uma brisa suave, sol quente e ritmo constante. Os moradores locais dizem que o tempo parece mais lento aqui, e é fácil entender o porquê sem estações para marcar o calendário. Cada dia parece um fim de semana longo e tranquilo. Essa magia climática acontece graças à localização de Puerto López, bem na linha do Equador e perto do Oceano Pacífico. As correntes oceânicas quentes mantêm o ar ameno, enquanto o mar modera o calor. A chuva vem em rajadas curtas durante a estação chuvosa, mas as mudanças são suaves. Não há verão brutal ou inverno gelado batendo à porta. Mas só porque o clima é previsível, não significa que o lugar seja chato. Todos os anos, baleias jubarte migram para perto da costa, atraindo visitantes do mundo todo. O vizinho Parque Nacional Machalila mistura florestas secas, falésias costeiras e águas repletas de corais. É um dos poucos lugares onde você pode caminhar por trilhas na selva e mergulhar em ondas cristalinas na mesma hora. Os moradores planejam suas vidas de acordo com as marés, não com as temperaturas. Não há pressa para verificar a previsão do tempo. É sempre bom que a consistência dê a Puerto López seu charme.
não é extremo em termos de recordes de calor ou velocidades do vento. Seu extremo é o quão imutável e pacífico ele permanece. Em um mundo onde o clima geralmente é o centro das atenções, e talvez no final, essa seja a maior reviravolta de todas. Entre os climas mais dramáticos da Terra, esta pequena cidade costeira se destaca por simplesmente permanecer perfeitamente igual. É isso aí. Qual desses lugares você gostaria de visitar? Deixe sua opinião nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.